Uma boa noite a todos os irmãos que estejam do outro lado. Estamos aqui nesta noite com uma live, mais uma vez. Vamos ler aqui a palavra, vamos ler aqui o capítulo 21 de Atos, para a glória de Deus. Antes de mais nada, eu peço aos irmãos que dê um like, se inscreva em nosso canal, para que a gente seja abençoado em nome de Jesus. Vamos ver então o capítulo 21. E aconteceu que, separando-nos dele, navegamos e fomos correndo caminho direito e chegamos a Cós. E no dia seguinte a Rodes, de onde passamos a Pátara. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando os discípulos, ficamos ali 7 dias, os quais, pelo Espírito, dizia Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres, filhos, até a hora da cidade. E posto de joelho na praia, oramos. E saudamos-nos uns aos outros, subindo ao navio, e eles voltaram para as suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, estamos aqui mais uma vez, aqui nesta noite, e estamos agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, de estarmos falando da Tua Palavra, falando da Tua misericórdia. Paulo aqui, ele estava naqueles trabalho missionário, né? Ele tinha um trabalho missionário. Paulo, para quem não sabe, foi um ser humano que ele, de certa forma, lutava. Não, de certa forma não, ele lutava contra os cristãos no início, até que ele se converteu. O próprio Jesus apareceu para ele e ele se converteu. Na hora ele ficou cego, ele foi curado por uma oração, de um dos discípulos de Jesus. Jesus já estava com seu corpo glorificado, já tinha passado por todo aquele processo de cruz, de ressurreição, Então, o próprio Jesus realmente resgatou Paulo, E o Paulo, ele começou realmente a fazer um grande trabalho. Porque Paulo, ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito, porque ele não conhecia. É aquela tal história. As pessoas erram porque não conhecem, porque não têm um entendimento. Por isso que erram, porque não tem entendimento. É ignorante aquela situação. Não conhece a palavra de Deus. Acha que conhece, mas não conhece. Então Paulo era uma pessoa assim. Então ele estava aí andando de cidade em cidade, tomava navio, ia para Roma, para Chipre, para Macedônia, para todo lugar ele ia. Por quê? Porque ele estava indo levar a palavra. E quando ele chegava ali, ele realmente era muito bem-vindo, as pessoas gostavam dele, e ele transmitia aquela palavra, aquela pureza, aquela mensagem, e era tudo de bom. Era tudo de bom, irmãos. Para a glória de Deus. Então ele
ele fez renascer aquilo que parecia que estava morto, porque quando Jesus morreu, Jesus estava só. Então foi com Paulo, através dos discípulos, através de Pedro, Tiago, João, né? que entrou uma nova fase no cristianismo. Começou uma nova providência no cristianismo. E assim, então, o cristianismo criou uma esfera cultural grandiosa, abençoada, irmãos. O cristianismo se tornou uma grande referência histórica durante os últimos 2000 anos, para a glória de Deus. Então, Deus ele tem trabalhado através de muitos sucessores de Paulo, dos discípulos de Paulo, né? Durante toda a história. Paulo realmente foi a referência depois de Jesus Cristo, vindo fazer aquele papel de João Batista, né? Paulo foi o maior João Batista da história. Ele foi um grande herói, um ser humano que vestiu a camisa. Quanto de nós estamos vestindo a camisa da glória, a camisa do Evangelho de Jesus Cristo, ou estamos simplesmente falando, agindo só por meras coincidências, meras situações, aquela situação que estamos sufocados perante Deus? Amém? Então, Deus ele está fazendo o trabalho, irmãos, para poder fazer com que venha enfatizar o grande trabalho providencial de Deus, né? Mas o tempo está chegando. Aquilo que foi fundamentado ali com Paulo, com Jesus Cristo, com os seus discípulos, né? Assim como está dizendo que ele ia para lá, para cá, tomava navio, fazia isso, fazia aquilo, para quê? Porque ele era um missionário, ele estava levando a palavra, né? A todos os cantos, a todos os lugares. Entende? Por quê? Preparando o caminho, fundamentando o caminho para os dias de hoje. Hoje nós chegamos no fim. Hoje nós estamos colhendo aquelas frutas, aquelas sementes que foram plantadas naquela época. Hoje estamos colhendo, porque o cristianismo hoje é um movimento mundial, é um movimento literalmente reconhecido, né? Em todo o mundo, em todos os lugares. Então hoje mais do que nunca, Deus tem um trabalho a fazer, a realizar neste mundo, porque estamos vivendo os últimos dias. Amém? É apenas uma pequena reflexão da palavra. Amém? Fique na paz e que Deus possa abençoar.